Olá, meu nome é Márcio Teixeira e eu quero te dar as boas-vindas no meu canal de YouTube. Antes de eu começar a palavra de hoje, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal e clicar aí no sininho de notificações. Seguinte, um princípio importante da palavra de Deus. Deus esconde verdadeiros tesouros na sua palavra, principalmente na geografia da Terra Santa. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia e se deparar com um evento super importante, procura em outros locais da Bíblia se aquele mesmo local, existem outros eventos importantes. Porque, via de regra, quando existe uma aglomeração de eventos importantes no mesmo lugar, pode ter certeza, pode desconfiar que naquele local Deus está escondendo uma mensagem muito profunda. E é isso que eu quero descortinar para você hoje em um desses lugares, chamado Betânia. Na Bíblia, nós temos dois lugares com o mesmo nome, Betânia. Nós temos a Betânia, onde Lázaro morava. Lembra da história de Lázaro, quando Jesus ressuscitou, que era irmão de Marta e Maria? Essa Betânia, ela ficava bem coladinha em Jerusalém. E tem uma outra Betânia, chamada Betânia além do Jordão. É sobre essa Betânia além do Jordão que eu quero conversar hoje nesse vídeo. E para isso, eu quero abrir a Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 28. Olha como a Bíblia ela é incrível, em um versículo somente. Veja quanta coisa a gente pode aprender. Nesse versículo está escrito: estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João Batista estava batizando. Olha, quando a Bíblia dá um endereço específico, e nesse endereço tem um evento específico, e nesse evento específico tem uma pessoa de extrema importância, será que Deus está falando alguma coisa para a gente? Claro que está. E estas coisas que aconteceram em Betânia, o que é que ele está narrando? Ele obviamente está narrando do evento do batismo de Jesus. O batismo de Jesus ele é tão importante que ele é citado nos 4 evangelhos. E se você parar para ler os 4 evangelhos nesse local do batismo de Jesus, você vai notar que Mateus, Marcos e Lucas fazem uma menção sobre o batismo diferente de que João faz. E é nesse ponto que eu quero tocar com você. Quando a gente fala dessa Betânia além do Jordão, nós estamos lidando com um local de extrema importância na história de Israel. E eu tenho um mapinha 3D aqui, bem simplório, que eu vou mostrar para você aonde fica esse local. E o porquê que esse local é identificado como Betânia além do Jordão. Fica nesse pontinho aqui, ó. Veja, a terra de Israel, ela tem aqui em cima o Monte Hermon no norte. Aqui tem neve eterna, ou seja, ela vai degelando, alimenta o mar da Galileia aqui no norte. E o mar da Galileia, ele vai com o rio Jordão e deságua no Mar Morto. A Betânia que nós estamos falando ficava aqui, nesse local, mais ou menos aqui. Então, quando você está ali naquele local, você tem que atravessar a fronteira de Israel para entrar na Jordânia, para então chegar no local onde eu quero falar agora, que é a travessia do Jordão. Em Josué, capítulo 3, diz aqui, no versículo 1, levantou-se Josué de madrugada e partiram de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes da passagem. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitam a levam, parti vós também ao lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, ou seja, fica longe da Arca da Aliança, né? Mas segue a Arca da Aliança. E
Não se achegueis, conheceis o caminho pelo qual haveis de ir, porque este é um caminho que nunca passastes antes. Gente, isso é muito significativo. O que Josué está instruindo o povo, olha só, vocês vão seguir, quando os levitas passarem com a arca, vocês sigam essa arca. Mas fica um pouco distante, não chega muito perto. Por quê? Porque era perigoso. Lembra que era da glória de Deus que aquilo representava? Josué estava falando com o povo, né? Então, no versículo 13, Josué está falando com o povo. E ele fala o seguinte, olha... Assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, tá vendo Josué frisando quem é o Senhor? Ele é o dono, ele é o criador, é ele quem manda, obedece. Pousarem nas águas do Jordão, serão elas cortadas. As águas que vêm de cima pararão e se amontoarão. Aí pula para o versículo 17. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. Ou seja, eles começaram a atravessar, eles botaram o pé, as águas pararam, eles andaram mais um pouquinho, pararam no meio do Jordão, e ali eles ficaram, e todo o povo entrou. E a arca da aliança ali no meio do Jordão. E eu me perguntei, mas Senhor, o que isso aí quer dizer? Aí Deus começou a revelar umas coisas muito, muito interessantes. Vamos lá, de volta ao capítulo 25 do livro do Êxodo, quando Deus dá a Arca da Aliança. O que significa a Arca da Aliança, né? Talvez você ainda não tenha podido assistir os vídeos do estudo do tabernáculo, mas eu tenho um estudo só sobre a Arca da Aliança. Mas a Arca da Aliança, ela era composta, deixa eu tirar aqui os badulaques que tem aqui dentro. Ela era composta de duas partes. Primeiro dessa caixa aqui embaixo e depois dessa tampa aqui em cima. Essa caixa, ela era feita de madeira de acácia. Madeira de acácia e depois ela era revestida de ouro puro, né? Isso é um claro simbolismo da pessoa de Cristo. Por quê? Porque a madeira de acácia, ela era uma madeira que ela não se corrompia, uma madeira que existia no deserto. Então ela não apodrecia por causa das intempéries, das variações de temperatura que existem no deserto. Você sabe que é muito quente de dia, muito frio à noite, não tem umidade, mas aí sobe a umidade fruto do reflexo do calor, etc, etc. Mas essa madeira não apodrece. Assim, Cristo também nunca apodreceu depois de sua morte. Ah, Márcio, mas é um termo muito duro, mas essa é a verdade. E não só isso, a Bíblia fala que Jesus é a videira verdadeira, né? A videira é uma madeira que está no solo, da mesma forma que a madeira de acácia estava no solo. Então a madeira é uma figura da pessoa de Cristo. O ouro é uma representação da pureza e da divindade daquilo que existe aonde? Na eternidade com Deus. Então é Cristo revestido da divindade de Deus nesse baú que continha a palavra, continha a vara de Arão e continha o maná. Não vou chegar nesse ponto, não quero ir muito mais além, quero que você conheça e depois estude no tabernáculo. Mas essa parte aqui de cima, ela era feita de ouro maciço. E ela tinha duas partes. Primeiro, a sua base. Vou chegar aqui bem pertinho para que você possa ver. Essa base aqui, ela era chamada de propiciatório. E aqui você vê dois anjos que são querubins. Se você for estudar em Ezequiel capítulo 1, você vai ver que querubim, ele tem uma descrição bastante específica e ele era o anjo que estava mais próximo do trono de Deus. Esse local chamado propiciatório, que é o local propício, propício para quê? Porque era aqui que o sumo sacerdote trazia o sangue que era aspergido uma vez ao ano no dia de Yom Kippur para perdão dos pecados da nação de Israel. Desse ponto, Deus falava. Ele vinha na glória de Deus, no lugar santíssimo, no santo dos santos, no tabernáculo, e desse ponto ele falava com Arão, ou o sumo sacerdote. Esse local aqui, na tradução em inglês, é chamado de mercy seat, ou seja, o assento da misericórdia, que é uma simbologia do trono de Deus, onde Deus está sentado. Então, essa peça que existia em cima da Arca da Aliança era a própria representação da pessoa, da glória de Deus. Então, quando a Arca da Aliança
estava sendo carregada, você tem que entender que ele estava carregando a glória e a representação da glória de Deus. Lembra que eu li que o Senhor Criador dos céus e da terra, aqui como estava em Josué? Então, eles estavam carregando o próprio Deus, a simbologia do próprio Deus. A Bíblia diz que Jesus era a imagem de Deus. Se Jesus era a imagem de Deus, nós temos no meio do Jordão, no local da travessia, a pessoa de Cristo representada ali. E se eu falei para você ainda há pouco que a entrada no Rio Jordão, o local da passagem, era o local para a entrada da Terra Prometida. E você tem a Arca da Aliança sendo segura pelos levitas, representando a pessoa de Cristo. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Que você não entra na eternidade se você não passar por Cristo. Foi o que ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, você tem que passar por Cristo. E isso está claro e inequívoco nessa passagem de Josué de uma forma simbólica. 2 Reis capítulo 2, nós lemos uma história de um profeta fantástico do Antigo Testamento chamado Elias. Elias estava exatamente nesse mesmo local. Como é que eu sei? Vamos ler aqui. No versículo 3 diz o seguinte, aliás, no versículo 4. Então Elias disse: Eliseu, fica-te aqui, o Senhor me enviou a Jericó. Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim, eles dois foram a Jericó. Lembra de falei onde estava Jericó? Bem aqui, do outro lado da travessia. Jericó está aqui. Então, Elias e Eliseu estavam nesse ponto que nós vemos aqui nesse mapinha. Muito bem. E no versículo 5 a gente continua lendo. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e perguntaram: sabes o que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhes disse: fica-te aqui, o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive tua alma, não te deixarei. Aí olha o versículo 7. 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam a certa distância, em frente do lugar em que ambos haviam parado junto ao Jordão. Onde é que eles estavam? Eles estavam em Jericó e foram em direção ao Jordão. E aqui, olha, diz o seguinte: eles pararam junto ao Jordão, certo? Versículo 8. Então Elias tomou a sua capa e, dobrando, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Lembra do local da passagem? O Elias estava exatamente indo para o mesmo local da travessia da Arca da Aliança. Só que agora a gente lê ele de Jericó, voltando para o Jordão, e ele abre e passa e atravessa além do Jordão. Lembra? Betânia, além do Jordão. E ele divide as águas também. E no versículo 11... indo eles, andando e falando, de repente um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu num redemoinho. Ou seja, daquele local, na travessia, ali pertinho, Elias foi tomado para o céu num carro de fogo. Isso é muito tremendo. Sabe por quê? Porque Elias não conheceu a morte. Gente, essa é uma figura do arrebatamento. Ou seja, quem tem aliança com Deus e tem o fogo do Espírito em si, será arrebatado, será retirado e não verá a morte. Olha que incrível, no mesmo local da travessia, onde estava a Arca da Aliança. E tem uma outra história, eu estou chegando pertinho do fim, para não cansar você muito. Logo depois, no capítulo 5, de 2 Reis, nós lemos a história do general Naamã. Naamã, ele era um general sírio. Ele ocupava o mais alto cargo do exército sírio. E ele tinha um problema sério de saúde, que ele tinha lepra. Lepra naquela época era uma sentença de morte. O cara, ele ia morrer. Veja, um general, ele ocupa um cargo de uma nação como a Síria naquela época. Era tão tremendo, né? Era tão poderoso. E ele é um homem soberbo, cheio de arrogância. Né? Mas debaixo daquela roupa, debaixo daquela
pompa, debaixo daquela posição, ele guardava um segredo, que ele tinha uma sentença de morte. Sabe, a honra desse mundo sem Cristo é uma sentença de morte para o homem. E é interessante que quando você vai lendo a história do general Naaman, ele tinha uma escrava judia que falou para ele, olha, vai lá e se encontra com o profeta, que ele vai te dar a solução para o seu problema de saúde, né? Eu acho tão linda essa passagem. Uma vez eu lembro do pastor Jeremias pregando sobre isso, e ele falou essa mensagem, nossa, como me tocou. Ele falando, sabe, essa menina, ela tinha tudo para odiar aquele general, cara. Ela tinha tudo para odiar aquele general, ela podia guardar o segredo da cura do general. Mas ela abriu seu coração e falou, olha, existe uma cura, e a cura está com esse profeta que mora ali no Jordão, ali naquele mesmo local. E a Bíblia diz que ele foi naquele encontro com o profeta e ele ficou indignado, porque o profeta nem foi estar com ele. Ele falou, ó, manda ele mergulhar 7 vezes no rio lá e ele vai ficar bom e tal. E ele ficou irado, porque ele falou, cara, os rios lá onde eu moro são mais limpos, as águas mais gostosas. E eu pude entender isso na prática quando eu visitei esse local. Porque de fato, gente, entenda o seguinte: o curso do Rio Jordão, deixa eu ver, tá de cabeça para baixo. O curso do Rio Jordão, quando ele passa do Mar da Galileia, ele entra nesse vale. Esse vale aqui é barro puro, é deserto, né? Então a água que é limpa, era cristalina aqui, nesse ponto aqui ela é barrenta, suja pra caramba. E eu lembro quando eu estive lá, eu olhei para aquela água e falei, o quê? Não entra aí mais de jeito nenhum. E eu entendo o que o general estava querendo dizer. Porque a água era nojenta, cara. Era aquela barra horrível, né? Mas olha como é linda a palavra. Ele se despiu da arrogância dele. Ele se despiu da condição de poder que ele tinha, né? E ele mergulhou no local onde um dia estava a Arca da Aliança, que representava Cristo. Sabe, quando a gente despe da nossa arrogância e mergulha nas águas de Cristo, que muitas vezes as pessoas desprezam, acham que é coisa de gente pequenininha, né? Coisa ridícula, que desprezam a palavra de Deus, mas eles esquecem que justamente lá que está a cura para a vida deles. Naaman tinha um problema eterno, de morte eterna, mas ele foi curado nas águas onde Cristo um dia se batizou, onde a arca um dia esteve, né? Foi ali que ele foi curado. O que Deus está comunicando para a gente é que você é curado quando você se despe da tua arrogância e você mergulha na humildade de Cristo. Isso é uma figura maravilhosa, maravilhosa desse local chamado Betânia, além do Jordão. Mas aí a gente chega no batismo de Jesus. E aí, gente, que Deus fala poderosamente no nosso coração. Eu estou me segurando aqui, que Deus vai falar conosco já já. E eu quero abrir a Bíblia aqui em João capítulo 1. E eu vou chamar você a estar atento a alguns aspectos. Se você for ler, leia depois com calma, mas no versículo 21, as pessoas estão perguntando e questionando João, quem que é você, né? E aqui a gente lê, perguntaram-lhe, então, quem és? És tu Elias? E ele disse, não sou. E por que eles perguntaram se ele era Elias? Porque ele estava batizando exatamente no local de onde Elias tinha ascendido aos céus. E eles estavam pensando que Elias tinha voltado para proclamar a vinda do Messias. E ele falou, não, eu não sou. Eu sou quem? Eu sou aquela voz que clama do deserto, que o profeta Isaías falou. E mais para frente ele fala, eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. E aí Jesus é batizado naquelas águas. E aí que eu quero chegar. Nesse ponto que eu queria chegar. E eu falei isso tudo para preparar o seu coração para você ouvir isso. O que eu não falei até agora
e que é muito fantástico quando você estuda a história de Israel, é o seguinte: esse local aqui, onde Jesus se batizou, onde o povo atravessava, bem aqui, é conhecidamente o local mais baixo da terra, ou seja, o local abaixo do nível do mar, mais baixo. Ali tem uma lama horrível, né? Mas foi nesse lugar que Jesus foi batizado. Por que será que ele foi ali? Porque existe uma simbologia por trás do batismo de Cristo, né? Ali é o único local na Escritura inteira onde a Trindade se manifesta. Ela se manifesta na pessoa de Deus Pai falando: esse é o meu filho amado. Ele se manifesta na pessoa de Deus Filho indo pessoalmente se batizar. E ele se manifesta no Espírito Santo de Deus que desce e repousa sobre Jesus com a forma de uma pomba. Não era uma pomba, é só a forma, tá? E eu fiquei meditando e demorou muito tempo para cair a ficha. E Deus falou no meu coração: Márcio, esse é o local. E o porquê? Porque, gente, ali é o lugar da nossa morte. Cada um de nós vai chegar nesse ponto um dia. Você vai morrer um dia. Eu vou morrer um dia, né? Mas mais profundo do que isso está no fato da pessoa que vive no seu mais baixo, na miséria do seu pecado. Você pode descer o mais baixo que for, no pecado mais absurdo que for, e lá Deus se alcança. Lá a Trindade vai toda buscar você. O amor de Deus, ele é capaz de descer nos lugares mais baixos onde chega o ser humano, para de lá resgatá-lo. E veja a figura tão linda que Jesus quer resgatar esse homem desse lugar mais baixo para que ele não pereça. João 3,16 ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça. Jesus batizando naquelas águas sujas para os olhos dos homens é o mesmo que ele resgatando o pecado, você do pecado. E não importa o tipo de pecado. Não existe pecado que Cristo não possa perdoar. Não existe pecado que a graça de Deus não pode te perdoar. Sabe, Naamã não tinha aquele problema da morte? Deixa eu te falar, cara, você também tem. Eu também tenho. Nós vamos morrer, cara. E o homem sem Cristo está destinado a morrer eternamente. Sabe quando a gente lê a história da Arca da Aliança ali de pé e fala que eles passaram a pé seco e entraram? Sabe por que eu creio que isso é um detalhe que existe ali? Porque a lama ela representa o pecado, cara. E a Bíblia diz que no céu, na eternidade com Deus, não vai entrar pecado. Então ele fez questão de dizer que na entrada da terra prometida, na entrada eterna, você vai dar de cara com Cristo e a tua vida vai estar lavada. E nesse local, lembra que eu te falei que é pertinho do Mar Morto? Sabe o que Deus está querendo dizer para você, cara? É o seguinte: das duas uma, ou você entra na terra prometida de mãos dadas, seguindo a Cristo, ou a tua vida é levada para o Mar Morto, cara. Ou você termina aqui onde não há vida. Sabe o que isso significa? Uma figura do inferno, onde haverá choro e ranger de dentes para sempre. Então o que Deus está querendo te mostrar, está querendo falar, é que nesse local ele pode te encher com fogo do céu, que te tira das tuas circunstâncias, que tira da lepra de Naamã, que tira da lama onde você está, do lugar mais baixo onde você esteja, para a salvação eterna. E quando eu lembro da história do
Filho pródigo. Talvez você seja um filho pródigo. Talvez eu esteja falando para alguém que está afastado de Deus. Talvez você está assistindo aqui e você está achando, pô, esse cara está falando é para mim, tô mesmo. Tô falando para você que está longe de Deus. Tô falando para você que acha que isso aqui é uma grande balela. Eu tô falando para você que está do alto da sua arrogância como um general Naamã. Você tem a glória desse mundo, você tem as riquezas, você tem a opulência, você tem a posição, mas você está podre, cheio de lepra, destinado a morrer. E destinado a viver para sempre longe de Deus. A não ser que você desça desse seu patamar, se humilhe e mergulhe na graça de Cristo. Mergulhe no amor de Deus que te alcançou no local mais baixo. E veja Naamã, com toda a grandeza dele como general sírio, olha a dualidade, né? Com toda a grandeza que o mundo dava a ele, ele desceu no mais profundo da sua existência, vestido da sua arrogância. E se não fosse aquela menininha para alertar, se não fosse uma pessoa desprovida da sua, sabe, da sua mágoa, falando para você, para aquele general, cara, faz isso, vai lá, fala com o profeta, Naamã teria morrido e nunca teria conhecido o poder de Deus. Então, olha, eu me coloco como uma pessoa, como aquela menina que tá falando para você: desce do cavalo da tua arrogância, desce da opulência dessa glória do mundo que não vai te levar a nada e mergulha nas águas da humildade de Cristo. Conheça o amor de Deus. Cara, o que ele fez por nós na cruz é difícil de descrever, mas todo esse vídeo ele chega nesse ponto, sabe? Que o amor de Deus, ele é poderoso para alcançar a nossa vida no mais baixo onde nós estejamos. E o amor dele é tão tremendo, tão incrível, que vai a Trindade atrás de você. A Trindade, cara. De tanto que ele te ama e de tanto que ele quer você entrando na Terra Prometida. Então, que essa palavra de hoje, cara, ecoe no teu coração. Que essa palavra de hoje chame você de volta a Deus, cara. Chame você de volta para o Senhor dos Exércitos. Chama você de volta aos pés da cruz, ao arrependimento, a sair da circunstância em que você está. E é você que dá o primeiro passo. Ele já fez o dele, cara. Ele já subiu naquela cruz. Ele já fez a parte dele. Agora é a sua parte. Como o general Naamã, ele desceu do cavalo, se despiu das suas roupas e mergulhou no Jordão. Então, me perdoa. Eu procuro, diante de Deus, eu procuro segurar minhas lágrimas, mas é muito difícil. Quando eu lembro o que ele fez por mim, quando eu lembro de onde eu saí, a Trindade foi me buscar. E a Trindade pode buscar você, né? E era essa palavra de hoje que eu gostaria de compartilhar com você. Se você não é essa pessoa, envia esse vídeo para alguém que está afastado de Deus. Envia esse vídeo para alguém que precisa se reencontrar com Cristo, que precisa se reencontrar. A palavra de Deus, ela é tão fantástica, ela é tão infinita, tão maravilhosa e tão poderosa, que o Senhor está pronto para te receber de braços abertos, mas você precisa dar o seu passo. Então eu espero que o vídeo de hoje tenha sido abençoador na sua vida, tenha falado com você no seu coração e que seja um vídeo que transforme a tua história. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e louvado seja o nome do Senhor. Se esse vídeo tocou o seu coração, não deixe de colocar em sua mensagem, compartilhe o que Deus falou no seu coração.
Compartilhe com as pessoas. Espalhe esse vídeo. Seja um coparticipante no espalhar da palavra de Deus comigo. Que eu tenho certeza que Deus vai levar esse vídeo no coração daqueles que precisam ouvir a palavra de salvação e de reencontro com Deus, tá bom? Deus te abençoe e obrigado por você estar comigo aqui. Até o próximo.